Tem uma hora que a gente precisa colocar um tanto mais de energia em cima daquela situação que a gente está passando, porque senão a gente não consegue sair daquele lugar, sair daquela situação, a gente não consegue se mover diante daquele quadro. A nação de Israel passou por esses momentos diversas vezes. Quando havia desobediência, automaticamente já entrava assim a falência espiritual, a falência moral, a falência é, física até, e muitas vezes eles viviam debaixo de fortes maldições e fortes situações, crises que avançavam dentro daquele quadro do povo como um todo, né? Quando a gente fala em nação de Israel, a gente fala do povo todo sofrendo, o povo passando por dificuldade. Nos dias do profeta Joel mesmo, eles tiveram que envidar um esforço redobrado para conseguir chegar até uma situação fora daquele padrão normal de lutas e problemas e muitos apertos, muitos apertos. O profeta Joel até descreveu aquela situação dizendo assim: narrai a vossos filhos e a vossos filhos, e façam a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Era para ir contando aquilo que eles estavam passando, que eles tinham passado. Aquele momento foi tão forte, foi tão pesado, que era para eles descreverem, eles contarem para as outras gerações: olha, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha só: ébrios, despertai e chorai, uivai todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Então o profeta está descrevendo aqui uma sucessão de fatos assim consecutivos, um atrás do outro, um após o outro, uma crise após a outra, e uma série de crises que estavam atacando as pessoas ali, e não sobrou nada, sabe? Quando a pessoa começa a entrar numa fase assim de crises constantes, nem sai de uma, já aparece outra. O gafanhoto cortador chegou ali e começou a comer a safra, comer tudo aquilo que eles tinham plantado. Então o cortador passou por ali. O que sobrou do cortador, veio o migrador, aquele um que vem de fora, que ele tira. O migrador veio e pegou mais um pouco. E aí o que sobrou do migrador, veio o devorador. O devorador é aquele um que vai no talo da plantação. E aí o que sobrou do devorador, o destruidor veio e acabou. Então arrancou até pelas raízes. Foi uma crise atrás da outra, uma consequência, um problema atrás do outro. E há muitas pessoas que vivem assim, né, dizendo: eu estou vivendo esse momento na minha vida, eu nem acabei de sair de um problema, já aparece outro, e assim vai indo, vai acontecendo. E o profeta Joel descreve isso muito bem. E aí, para finalizar, ele diz aqui: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Pessoas que estavam viciadas na embriaguez, pessoas que estavam dominadas pelo vício, pessoas que estavam inserindo constantemente outras substâncias para provocarem a mudança de comportamento. Sabe que existem pessoas que são viciadas em achar essas substâncias para mudarem os comportamentos, para anestesiar. Como que anestesiar? São pessoas peritas, pessoas técnicas em achar substâncias para anestesiar um pouco a dor. Olha, foram tantas as dificuldades que eu estou tomando alguma coisa para ver se alivia isso. O que eram os ébrios aqui? Os ébrios eram pessoas dominadas por substâncias outras que não eram aquelas que de fato resolviam o problema, mas eram paliativos,
pessoas que são dominadas pelos paliativos, que são dominadas pelas substâncias outras, e era assim que estava acontecendo naqueles dias. Então, qual era a saída para aquela situação? A saída para aquela situação era voltar-se inteiramente para o Senhor com o coração arrependido, com o coração mudado, com o coração diferente, com o coração pedindo a Deus humildemente o perdão. Era isso que eles deveriam fazer para ter a reversão daquele quadro tão nefasto, um quadro tão difícil, um quadro tão pesado que eles estavam vivendo ali, saindo de uma situação e entrando em outra. Foi assim que o profeta descreve aquela situação, e eles precisavam, eles sabiam como sair daquela situação. Eles podiam pedir, sentir-se arrependidos, pedir perdão e mudar aquele quadro, mas não o fizeram. Então arcaram com consequências drásticas, difíceis, sérias, duras, difíceis, e não adianta ficar também arrumando paliativos, viu? Arrumando desculpas, justificativas, mosto, não adianta ficar arrumando substâncias para justificar e para anestesiar a dor. A substância mesmo que soluciona é o pedido de perdão, é o arrependimento, é a mudança de ação. É isso sim que o Senhor estava falando com aquele povo, para que eles tivessem um escape daquela situação. Que o Senhor nos ajude a, mesmo dentro de situações consecutivas, o migrador, o devorador, o destruidor, e assim, mesmo que a gente se encontre nesse quadro, que o Senhor nos ajude a reconhecer que nós precisamos dele, é só dele que vem a solução, é só dele que vem a saída, é só dele que vem o escape. Que o Senhor nos ajude.